Olá, eu me chamo Jaqueline Ferreira da Silva e nesse vídeo eu vou realizar a atividade de história, que é escolher um dos contos do livro As Mil e Uma Noites e contar. O conto que eu escolhi foi As Aventuras de Simbad, o Marujo. No reinado do califa Harun al-Rashid, vivia em Bagdá um pobre carregador que carregava cargas do extremo da cidade a outro. Esse carregador se chamava Hidbad. Certo dia, Hidbad estava realizando seu trabalho normalmente quando passou por um lindo palácio. Ao passar por esse palácio, ele ouviu a música e sentiu o cheiro da comida. Foi então que deduziu que ali estava acontecendo um banquete. Então, perguntou ao criado que estava à frente do palácio quem morava ali. Então o criado lhe respondeu: Você não sabe? É Simbad, que viajou pelos mares que o sol ilumina. Então o carregador começou a comparar a sua situação com a do dono do palácio, dizendo: O que eu fiz para merecer tanta pobreza, para ter que trabalhar tanto? E o que esse senhor fez para merecer tanta riqueza, para viver no luxo? Eu sofro muito. E o que esse senhor fez? Começou a comparar a sua situação e a reclamar, dizendo que ele sofria muito e que o dono do castelo não sofria nada, estava de boa. Então, o dono do palácio pediu que um de seus criados buscasse Hidbad. Hindbad até tentou escapar, porém o criado pegou pelo braço e levou. Levou até uma grande sala. Chegando lá, Hindbad ficou envergonhado ao ver uma grande mesa e ao redor dela tinha várias pessoas participando do banquete. Então Simbad mandou que Hindbad se sentasse à sua direita. Ele mesmo o serviu. Depois que eles já estavam satisfeitos com o banquete, Simbad voltou-se para Hidbad e falou-lhe: Eu não guardo mágoa pelo que você falou. Porém, eu tive muitas dificuldades para alcançar tudo o que tenho hoje. E aí, Simbad começou a contar as suas viagens. E aí, ele contou uma que ele mais gostava. Ele falou que depois da sua primeira viagem, ele estava cansado e resolveu ficar um tempo em Bagdá. Só que com esse tempo ele começou a ficar entediado, e aí resolveu comprar mercadorias e juntou-se com outros mercadores e foram fazer outras viagens para trocar essas mercadorias, vender essas mercadorias. Então eles foram para várias ilhas. Chegando em uma ilha, o Simbad foi olhar o rio e alimentou-se e acabou dormindo. Então os outros mercadores foram embora e esqueceu o Simbad lá. Assim, quando o Simbad acordou, notou que estava sozinho. Subiu em uma árvore para ver se avistava algo para voltar. Porém, ele só viu o céu e o mar azul. Mas ele avistou ao chão um globo branco. Então desceu dessa árvore e foi verificar o que era. Tentou entrar dentro, porém não conseguiu. Quando Simbad estava ali analisando aquele globo, viu que uma nuvem escura o cobriu. Mas quando ele olhou mais de perto, percebeu que não era uma nuvem, e sim um grande pássaro, o Rukib, que os mercadores já haviam falado sobre aquele pássaro para ele. Esse pássaro, ele tinha a pata do tamanho de uma árvore. E aí ele percebeu que aquele globo branco não era um globo, e sim o ovo do pássaro. E o pássaro foi para chocar. Então, o Simbad teve uma ideia de sair daquela ilha. Ele amarrou seu turbante na pata dessa ave.
E assim ele passou a noite toda. Ao amanhecer, essa ave voou e lá foi Sinbad, voando tão alto que não dava para ver as coisas embaixo, na terra. Até que essa ave parou em outra ilha. E assim Sinbad desamarrou seu turbante da pata dessa ave. Logo, Sinbad viu que essa grande ave pegou uma cobra muito grande e voou para outro lugar. Aí ele percebeu que naquele lugar tinha várias enormes cobras. E elas se escondiam de dia por causa desses pássaros ruquibes e saíam à noite. Aí Sinbad entrou em uma caverna e fechou a entrada para se proteger daqueles animais estranhos que ali estavam. Ele passou dentro dessa caverna a noite toda. Ao amanhecer, ele não tinha conseguido dormir por causa da escuridão da caverna. Foi então que ele percebeu que dentro daquela caverna também havia vários diamantes naquele lugar. E é como se fosse um precipício. Aí ele ficou por ali e adormeceu. Quando foi acordado por um enorme pedaço de carne que caiu sobre ele. Foi então que o Sinbad lembrou que os mercadores gostavam de ir naquela ilha para poder pegar diamantes. Porém, como era um precipício, não tinha como eles descerem lá embaixo. Então eles jogavam pedaços de carne, os diamantes grudavam nesses pedaços de carne, e aí as aves vinham, pegavam esses pedaços de carne e levavam para o topo da montanha, onde estavam os seus ninhos. E lá em cima, esses mercadores afugentavam essas aves com seus gritos e pegavam os diamantes. Então Sinbad teve outra ideia. Ele escolheu alguns diamantes, amarrou seu turbante nesse pedaço de carne para esperar que essas aves vinham. Então essas aves veio e a maior delas pegou o pedaço de carne que Sinbad estava e o levou lá para cima e colocou no seu ninho. Então veio os mercadores afugentando essas aves. O dono do pedaço de carne que Sinbad estava amarrado chegou e quando viu Sinbad, levou um susto. Porém, acusou então Sinbad de ter apoderado dos seus diamantes. Porém, Sinbad falou: amigo, eu tenho vários diamantes, podemos dividir. Escolhi os melhores, eu mesmo escolhi. E assim veio todos os outros mercadores admirados com tudo que Sinbad contou para eles. Então levaram Sinbad junto com eles para o acampamento. E ali eles passaram vários dias. Sinbad até ofereceu mais diamantes para o dono daquele pedaço de carne que ele estava amarrado. Porém, o dono falou que um só bastava, que já dava para ele viver a vida toda rico. E aí eles passaram mais dias lá, pegaram mais diamantes e até que resolveram partir para vender mais mercadorias. Ali, depois de fazer várias vendas, foram a uma ilha chamada Roha. Sinbad até comprou várias coisas para eles e nessa ilha também existiam vários animais. Tinham rinocerontes e elefantes. Os rinocerontes, eles brigavam com os elefantes e ao furar as barrigas do elefante com o chifre deles, o sangue do elefante caía nos seus olhos e eles ficavam cegos. E assim vinham os pássaros ruquibes e levavam os dois como presa. Ali eles venderam mais mercadorias e partiram até se desembarcar no porto de Barras e irem para Bagdá. Assim, Sinbad termina o seu relato de como tinha conseguido tanta riqueza e perguntou a Hindbad: então, depois de ouvir essa minha história, eu não mereço ter tudo que tenho? E o Hindbad beijou a sua mão num gesto de se entender que sim, e falou que o Sinbad merecia muito mais, porque ele não guardava a riqueza só para si e ele partilhava com os outros, que o Sinbad merecia sim. E assim,
o Simbad deu 100 moedas a esse carregador e falou para ele largar o serviço dele e vir banquetear com ele todos os dias. Nessa história, a gente percebe o quanto Simbad partilha os seus bens. E esta é uma característica da religião islâmica, né? É um dos seus pilares. E não somente dar esmola, mas sim partilhar. Porque eles acreditam que se uma pessoa recebeu toda a sua riqueza de Deus, ele também está sendo colocado à prova para praticar a caridade. E assim o Simbad partilha os seus bens. Bom, essa é a história, espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir até aqui.